objeto mediador poderia estar em jogo, né? Eles poderiam estar numa roda e uma história poderia ser contada e poderiam conversar sobre essa história. Poderiam fazer alguma atividade em conjunto, ou alguma atividade artística, por exemplo, e conversar, como, por exemplo, tem o momento do desenho, né? O que, para mim, eu acho que é mais essencial ali é essa abertura, essa disponibilidade da professora e o enquadre que ela cria aqui, nesse momento, nós estamos disponíveis para conversar sobre tudo. Eu acho que isso é um detalhe importante, né? Estava pensando muito nesse, já para finalizar, estava pensando muito nessa possibilidade das mediações de leitura, né? A Michelle Petit tem um livro muito interessante onde ela reúne uma série de experiências com mediação de leitura que se chama Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. E nesse livro tem assim, uma série de relatos, não só com crianças, mas com pessoas em mais diversos contextos de vulnerabilidade, situações socioculturais as mais variadas e idades diferentes, e como que as pessoas vão podendo produzir sentido para as experiências a partir dessas mediações de leitura. Né? E aí ela tem um momento do livro que ela faz uma citação de um escritor, que ela fala o seguinte, né? Antes da citação, ela mesma vai contar o seguinte para a gente: somos seres de linguagem e seres de narrativa, e estas possuem um valor reparador. É preciso ler o mundo com as crianças. E o que há para ler? Qualquer outra coisa é o que está ali, o enigma, o mundo, né? Então, o que há para ler é o enigma do mundo. As palavras deveriam restituir esse mundo, permitir ver o que antes se via mal ou não se via. E aí ela cita o Richard Ford num texto no qual o narrador evoca seu pai. Ele diz: lendo para mim, ele talvez procurasse me dizer: nós não sabemos tudo, a vida tem mais sentido do que parece, é preciso estar atento. A literatura, a poesia e a arte estão presentes na vida, é preciso prestar atenção. Acho que essa professora convoca para que as crianças prestem atenção e ela vai mostrando que ela está muito atenta também. Né? Bom, agora a gente pode conversar com vocês um pouco. A gente sabe que tem várias pessoas aqui que já viram o documentário, prepararam talvez algumas ideias, puderam pensar um pouco antes. Está aberto aí o bate-papo. Antes de começar, só tinha uma palavrinha que, na verdade, reforça isso que a Raquel estava dizendo da importância do enquadro e da disposição da professora. É só uma provocação para a gente pensar a diferença. Lembra quando a professora dá uma bronca no Yannis? E aquela bronca, ela acontece numa forma de perguntas. E ele só responde: não sei. O mesmo Yannis que tanto sabe na aula de filosofia, né, e sabe responder às perguntas que vêm naquele enquadro de abertura e de fato de escuta, diante de uma bronca que está vestida, né, fantasiada de perguntas, tudo que resta é ele se enquadrar e se submeter. Né? Como os diferentes enquadros produzem diferentes posições nas crianças. Né? Vamos ver se dá para falar sem microfone, senão a Denise ajuda aí a levar o microfone. Malcolm, também nessa linha, o que me chama a atenção é justamente a diferença de como ela lida com as crianças e como os pais lidam com as crianças. Então tem basicamente dois momentos que marcam muito para mim, que é quando a japonesinha leva para a mãe, né, porque eu estava conversando que eu amo a fulana, mas eu não sou apaixonado por ela, a mãe já corta e fala assim, é porque você é amiga dela e não namorada, tipo, né? Então ela não tem aquele espaço para a menininha continuar elaborando. Né? E depois também, se eu não me engano, é o próprio Yannis que está na casa com os pais, e aí ele fala, não sei, para que serve pai? E para que você serve, tipo, né, pra gente? Aí ele, pra brincar de Lego. Não, eu quero saber pra que você serve na minha vida, tipo, e aí todo mundo se cala ali, e aí acaba, não tem a abertura, né? Então acho que fica muito marcado a importância desse espaço para as crianças, né? Tipo, e como é difícil para os pais também, porque no papel de pais isso acaba se remetendo a algumas coisas deles, e aí vai ficar difícil.
Então esse espaço externo também acho que é muito, muito bacana. E acho que esses trechos deixam bem claro isso, né? Era esse comentário que eu gostaria de fazer. Para mim também chama muita atenção essa diferença, né, do sujeito ativo, do passivo, como a minha educação foi passiva, de eu me enquadrar. Eu fiquei surpresa, assim, ver como o filme mostra isso, né? Das crianças vendo na televisão aquele modelo, é uma absorção, e aí ao mesmo tempo desqualificando aquilo que sente, desqualificando aquilo que é dela, desqualificando. Eu senti isso assim, na minha educação, de como eu fui educada de uma forma a desqualificar o que eu sinto e aprender com o adulto, ou com a escola, ou com a autoridade, ou com a lei, ou com a televisão, ou com o modelo. E como realmente um espaço onde ela pode falar e o que ela fala tem valor, é maravilhoso, né? E pode falar da morte, que são coisas que é incrível, como se a gente pudesse falar disso de uma forma mais natural, a gente seria mais feliz. Isso me dá tranquilidade de assistir eles falando da morte. E é isso, e a morte, assim como o amor, faz parte da vida. Né? E como falar e ter o espaço para falar traz uma forma de viver com isso menos neurologicamente, né? Com menos medo, porque a gente não fala, né? Eu pelo menos, que eu observo, e eu sinto isso com as pessoas com quem eu convivo, que a juventude tem uma certa dificuldade de acreditar no que sente, no que pensa, como autor. Né? Eu vejo muito assim, os jovens saindo da faculdade, eles têm dificuldade de manifestar aquilo que eles acreditam como sendo algo que faça parte da realidade. Não, mas isso fui eu que pensei, eu não aprendi isso. E como não tem valor aquilo que ele pensou, como se dissesse, não, isso foi eu que pensei, eu não aprendi em lugar nenhum, então não merece ser usado, não merece ser considerado. Quem é que levantou a mão? Eu sou professora de educação infantil já há quase 30 anos, então eu vou falar na visão da professora, né? E também do sistema educacional que nós vivemos hoje. Então, o que acontece? O educador lá, ele tem um valor que é respeitado pelos pais e pelas crianças. Não é a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Porque o educador, principalmente da educação infantil, ele encontra muita resistência em que você consiga fazer essa mediação com uma autoridade, que é o que ela tem autoridade, sem ser autoritária. Ela consegue colocar com que as crianças escutem, ela consegue ser ouvida quando ela está dando uma bronca no Yannis, sem ele contestar que aquilo não seja o adequado. Nós não vivemos isso. É uma coisa que o educador hoje ele vive esse dilema. Mas isso nós vivenciamos no nosso trabalho, da criança se colocar, dela conseguir construir aquilo que ela vivencia a partir do que ela sente e das concepções que ela elabora. Então isso é bem importante. E o valor dos pais, porque o que eu sinto na geração de hoje, todas as crianças da parte da educação infantil, que compreende agora até os 5 anos, eles vivem um dilema entre exatamente o que ela falou, o que eu sinto é importante, porque é colocado para eles algumas responsabilidades de decidirem certas coisas que na verdade hoje não são importantes e nem não dizem respeito ao que eles possam decidir. E o que é importante que eles se manifestem, que eles digam o que eles pensam, é deixado de lado, que é mais ou menos o que ele falou. Quer dizer, então, eu posso decidir até a cor do carro que o meu pai vai comprar, aonde eu vou jantar hoje, mas eu não posso dizer por que eu digo que eu amo a minha amiga, ou o amor que eu sinto por ela não precisa ser necessariamente ter um simbolismo agora, entendeu? Do que ele seja. Então eu sinto nas crianças hoje esse conflito e eles não sabem como externar isso. Então esses momentos, graças
graças a Deus, eu digo assim, e a escola que nós trabalhamos, nós temos um momento em que isso acontece com as crianças, então você retoma várias atitudes, não é como ela fez, mas foi muito bom, que deu margem para muitas coisas que podem ser mudadas na maneira que nós encaramos, mas assim, para os pais, para os psicanalistas, para todo mundo ver, porque o educador ele esbarra nisso. De repente você vai falar sobre a morte, no dia seguinte você recebe um recado, um e-mail gigantesco, como assim ela veio perguntando sobre a morte, ou como ela veio perguntando sobre sexo, falando sobre namorado, o que vocês estão fazendo? Que são questionamentos normais, que se todos nós lembrarmos da nossa infância, você teve esses questionamentos em algum momento. E eles foram resolvidos de alguma maneira, não tão bombardeados pela mídia como Isso só isso que você está falando faz a gente voltar de novo na questão do enquadre. Uma coisa é o enquadre com as crianças, outra coisa é o enquadre com a família, né? A família poder também ser trabalhada e estar entendendo qual que é o processo que se faz aqui, que faremos aqui ao longo do ano, né? E alguém poder também estar tranquilo nessa sua autoridade na condução desse trabalho. Eu achei muito importante o documentário, porque é importante você estar revendo, né, até o seu olhar perante muitas coisas, mas que é importante você olhar para o que realmente a criança é importante que ela sente. E não jogar para ela uma coisa que não diz nada, né, ao desenvolvimento dela. Vou só tentar comentar tudo isso que foi dito aí. Primeiro, eu acho importante dizer que existem várias funções necessárias, quer dizer, como você depois recuperou, né, você estava fazendo o contraste entre o lugar dos pais e o lugar dessa professora de filosofia. Daí é importante dizer que são duas funções necessárias, né? Quer dizer, e daí você lembra que a bronca que a professora deu no Yannis, acho que era uma bronca apropriada, né? Então tem funções diferentes e as funções dos pais de fato não coincidem, né, com uma função mais terapêutica, né? Porque o pai tem uma série de desejos e precisa ter, né? A gente quando estuda lá os primórdios da vida de uma criança, a gente vai falando o quanto que é fundamental essa espécie de traumatismo que o desejo de um pai imprime numa criança, inclusive para começar o psiquismo está em outro lugar, né? Ou mesmo, você gosta mais do Yannis ou de mim, né? Esse tipo de fala, né? De reasseguramento narcísico, a gente diria, que os pais têm com as crianças, é de um outro lugar mesmo que eles estão falando, né? E aí, talvez juntando as duas coisas, eu lembrei da fala da Raquel, da importância de se apropriar. Acho que essa é uma palavra interessante para a gente pensar enquanto função, né, desse ateliê de filosofia que estava acontecendo, é a possibilidade de apropriação do que lhe veio oferecido, se tornar próprio. E aí, enfim, daí você vai trazer todas as questões da educação brasileira, etc. Só lembrando, é claro, a gente sempre pensa, bom, o que dói lá não é igual aqui, mas eles começam na abertura dizendo também que não é que a função do educador de escola maternal seja assim tão valorizada, né? Eles vão trazer esse recorte. Mas o que eu fiquei pensando é a representação social da criança nos tempos atuais, algo que você vai dizendo assim, como assim falar de morte? Como assim falar de sexo? Não sei se vocês sabem, mas grande parte da mal aceitação das teorias do Freud lá, em 1890, era porque ele ousava afirmar a sexualidade infantil, e a gente continua, né? Tem um lugar da criança posto socialmente que seria o muito feliz e não sem problemas, né? Essa ideia que daí quando você bota eles para falar, você vai vendo que a história não é bem assim, né? Por isso daí eu até pegaria uma fala só, porque diz assim, a gente seria mais feliz. Eu talvez diria a gente seria mais rico simbolicamente, né? Só porque existe uma certa tirania da felicidade na criança, a gente acha que a criança teria que ser, né, sempre contente e feliz, né? E existem problemas, a gente vai vendo a densidade da vida desses menininhos aqui retratados, né? Eu acredito bastante entre filme e a nossa realidade, até aqui do Brasil, há grandes diferenças, porque o ambiente que se vive, tanto lá quanto aqui, quanto em outros países, os pais são muito influentes.
na inteligência, na capacidade de pensamento, na capacidade de ação das crianças. Hoje se limita muito assim. O meu filho é mal educado dentro de casa, ela falou muito bem das aulas, creches, tudo. Quem tem que cuidar é o professor. E esse cuidar parece que se designa assim uma responsabilidade da criação, né, psicológica da criança. Minha criança é esperta, já começa a aprender, começa a falar direito, porque a escola é melhor. Então é uma busca por escolas, como se os pais não tivessem a responsabilidade. O que eu percebi no filme é que há duas crianças, que é a japonesinha, não lembro o nome dela, e o menininho que fala pra caramba, né? A gente até citou agora, os pais conversam. A mãe conversa, na reunião estava o pai e a mãe, né? Então, o que acontece? Aborda, lógico, tem o narcisismo, tem toda aquela questão de, né, o que você acha dos pais, mas quando ele fala, Yannis, ele fala assim dos pais, por que o adulto, né, o adulto sabe de tudo? Não, ele não sabe de tudo. Por que não sabe? Porque ele fala pra gente, a criança não sabe, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Mostra bem aquela questão do pai que acredita que a criança ela não tem um espaço dentro da família. Antigamente era, vai pra lá que é conversa de adulto. E poderia ser uma conversa compartilhada. E hoje ainda existe isso. Os pais não têm uma interação contínua com crianças. A não ser quando também, eu acredito muito, né, porque eu tenho a vivência de ambos os lados, quando o pai é um pouquinho mais graduado, tem um pouquinho mais de uma vivência, uma maturidade melhor, a criança ela é mais madura. Os pais imaturos, a criança mesmo fica um pouco mais tosca, não tem um crescimento mental tão grande. É isso que trouxe no filme, que tem umas crianças que não conseguem responder, tem dificuldade até para dar respostas, né? O pensamento é muito... tem os tempos também, né? Os tempos. Cada criança vai ter o processo. Deixa eu só fazer uma organização aqui, para a gente poder ouvir de todo mundo, o máximo que puderem participar. Tem que ser um pouquinho mais objetivos, porque daí a gente também pode comentar. Estou falando isso não por nada, a gente puder ficar aqui batendo papo, mas eu imagino que as pessoas têm seus horários e a livraria também tem um limite, que a gente pode ficar aqui. Então vamos tentar ouvir. Então você se inscreveu, depois você, tá? Então tem uma fala de um menino, quase no final do documentário, que ele diz que ele vai sentir saudade da escola, porque ele vai para uma outra e que eles não vão estudar filosofia e não vão mais pensar. Né? E eu fico me perguntando qual seria o efeito para um país, né? Me perguntando e já me dando uma resposta que seria muito positiva, né? Que as crianças e depois, não só no maternal, mas né, em outros momentos da educação, tivessem a oportunidade de pensar sobre o que elas estavam fazendo, né? Qual seria esse efeito para o país? Provavelmente para o país e para o mundo. Né? Talvez o grande foco, né, do problema que a gente tem no mundo seja isso, né? Um dos componentes seja esse. Né? A falta de reflexão, a falta de possibilidade de desenvolver o pensamento. Né? Então, eu acho que a grande questão que aparece nesse filme, nesse documentário, é justamente isso, a importância das pessoas pensarem sobre as suas experiências, inclusive no meio acadêmico. Deixa ela... Você tá lá. Eu fiquei com um olhar de quando aparece, né, lá na televisão, da quantidade de horas que as crianças passam em frente à televisão, e depois como no filme isso pode ser percebido através das crianças, né? E aí eu peguei aquela parte que a menininha diz assim, a outra lá é uma estrelinha,
com seu casaco cor-de-rosa, quando é questionado sobre a inteligência. Tem uma crença difundida de que beleza e inteligência não pode estar na mesma pessoa, né? E um outro momento lá que eles vão colocando, que ele coloca alguma coisa sobre os adultos sabem mais, eu fico pensando que tudo isso é crença. E aí eu fechei meu pensamento com o momento que o Yannis diz assim, eu olho com meus olhos. E eu fiquei pensando como tudo isso seria bom se a gente pudesse desconstruir todas essas crenças que a gente tem, de que disseram e a gente engoliu sem nenhuma reflexão, e que passa ao longo da vida. Você conhece adultos que têm esse pensamento, principalmente esse, né, em relação à beleza e à inteligência. Esse foi meu pensamento. Eu acho que compartilhar só... Primeira coisa, trabalho em grupo de crianças é uma coisa fantástica, né? Onde tudo acontece. Eu acho que ali o que ficou... depende dos olhos de quem trabalha, quem vê, quem se põe ali, né? E essa pessoa que estava lá, parece que se dedicou tanto com as frustrações, com a hora que ela é questionada, você é adulto, você é livre, né? Você vai ter um menino. Então assim, estava colocando ela também, e ela se colocou numa posição de discutir essas possibilidades também, e parece, dá para pensar que o objetivo foi alcançado, deu tantos frutos que ela também está grávida. É uma forma também de se pensar, e daí dos questionamentos finais que as crianças começam a fazer, não vai ter mais, mas e os que virão depois de nós? Né? Que acho que também tem um pouco a ver da continuidade, como seria? E o que vai vir? Tem uma pessoa também para vir que já está ali no meio também, né? Foi um encontro fecundo. Exatamente. Queria só fazer um comentário, assim, que mais que vem da psicanálise, a primeira coisa que eu pensei é o que levou ela a propor, né, essa atividade, qual que era o desejo dela em relação a isso. Mas tudo que me vem na cabeça, eu não sou muito apropriada desse discurso, é da psicologia sociohistórica, né, que me vem a mediação, a dialética, e eu acho que isso, não sei, é isso que me vem assim no filme. Eu não sei se tem alguém aqui que é mais apropriado desse discurso, porque parece que é nesse discurso que estava posta, né? Numa dialética, numa comunicação afetiva, né, que se diz na psicologia sociohistórica, e como isso faria a subjetivação, né, do sujeito. Não sei, é só uma coisa que me veio, e se tiver alguém aqui que possa dizer sobre. Porque parece que é nisso que ela aposta, essa impressão que eu tenho, que ela se disponibiliza através dessa via, assim, da dialética e do empoderamento das crianças. Uma coisa que eu achei foi interessante é como a gente subestima a capacidade de uma criança. E uma fala que eu achei incrível quando ela fala, eu não quero que me filme quando estiver morrendo. Quer dizer, como ela já... não queria que me filmassem eu morrendo. Foi uma coisa incrível, né, ela chegar nisso. E a outra coisa da mediação e do espaço da discussão, o que impressiona hoje são as mídias sociais, né? Existiram um momento tão profícuo de discussão e hoje, por falta de preparação, o que se vê lá é realmente triste, que as pessoas realmente se colocam ideias preconcebidas, muita violência de discurso, que a gente perde um grande momento. Quer dizer, uma coisa é pensar como a gente poderia usar e ajudar essa mídia social a ser mais elaborada e ajudar a gente a pensar melhor as coisas. Eduardo? Eu gostei muito do filme, achei o filme muito bonito, tem coisas importantíssimas para ser discutidas lá. Agora, faltou uma coisa para mim essencial ali. A professora estava numa classe multicultural e ela em nenhum momento respeitou a cultura das pessoas, das crianças. Porque cada uma veio com conceitos diferentes da sua cultura. Conceito de morte, conceito de amor, conceito... Então, isso teria que ser discutido. A professora teria que respeitar isso e discutir entre eles, na classe de filosofia, o valor da cultura de cada um. Eu acho que isso faltou. Pode dizer uma coisa? Sim. Tem um outro alemão, o qual Freud também bebeu muito, que diz que o ser humano deve ter 3 metamorfoses. Né? O primeiro é um camelo. O sujeito começa com um camelo, que é o sujeito que carrega o peso do mundo
e tem sempre alguém dizendo, tu deves, tu deves, tu deves. Aí você passa a seguinte ao leão, vai, o que eu quero, o que eu sinto, e chega de tu deves. E depois, por último, diz ele que se deve ser igual a uma criança, que é o eterno dizer sim a todas as experiências, a não julgar, a não colocar nada. Eu acho que a professora faz isso quando fala da questão da cultura, inclusive. Eu não acho que cabe discutir a cultura, porque você já coloca um princípio, você já barra uma experiência. Então você deixa rolar, a criança diz sim para tudo, a criança não julga, a criança não vai para nada. Então eu acho que é isso. E ele está dizendo isso, está dizendo das pessoas adultas. As pessoas devem caminhar em direção à criança nesse sentido, dizer sim à vida. Nem quanta coisa, né? Eu vou tentar aqui um pouco, você tenta um pouquinho aí. Primeiro, eu acho que assim, é uma experiência bem sucedida, né? É retratado uma experiência bem sucedida. Por isso que eu gostei de fazer o contraste com esse outro filme, que é Entre os Muros da Escola, que quando a gente sai, a gente fala, nossa, não há solução, né? No mesmo país, os dois na França, né? Claro, você está falando do ensino médio, né? E não é para a gente menosprezar o que tem de potencial transformador quando você investe numa primeira infância, vis-à-vis quando você está já um pouco mais adiantado, né? Então é só para a gente não ficar tão invejoso da realidade alheia. Aqui a gente está falando de uma versão otimista, mas existem também situações muito difíceis, né? E lá, nesse Entre os Muros da Escola, em particular, o que se torna impossível é o convívio das diferentes culturas, né? Então, embora de fato a professora não parece instruída das diferentes culturas e não é isso que ela traz, eu acho que ela se deixa guiar e ouvir o que que morre num lugar e não morre no outro, para onde vai. Ela vira aprendiz deles, não é que ela já saiba de antemão. E quando a gente vê Entre os Muros da Escola, a questão cultural se põe como um impossível, de fato, né? Tem desde a gramática, que o professor vai ensinar que não corresponde à gramática francesa, que aqueles meninos já falam, inclusive, né? E aquilo vira um impossível nessa medida. Enfim, daí tem tantas outras coisas, mas eu gostaria de falar mais um pouquinho. Bom, não tenho o que dizer sobre mediação e dialética, se alguém tiver, eu acho que tem a ver, mas não é bem a minha praia. Teria um pouco a dizer sobre essa questão da família, né? Eu costumo dizer que o mito da família nuclear nos atrapalha muito, né? Que um filho não é para ser criado só por um homem e uma mulher dentro da sua casa, né? Isso vários autores vão dizer, desde que a mãe precisa do apoio do pai e o pai, por sua vez, do apoio da comunidade, etc., né? É claro que eu sei a posição, digamos, rancorosa que acaba acontecendo quando infortúnios acontecem com as crianças e se pensa a culpa é só da escola, né? Eu só acho que a gente não pode correr o risco de inverter e pensar, então, a culpa é só da família, né? Como existe, digamos, um trabalho de constelação, né, de apoio em camadas, né? E, enfim, acho que o que concerne a infância e o futuro concerne a todos de uma comunidade que vão se apoiando, né? Não, acho que são essas coisas a princípio que eu teria para dizer. E concordo com a ideia de que a professora precisa de uma abertura, né? Quando eu cito a doutor, na ideia de que não é fácil se botar a aprender a partir da criança, né? A gente também é tomado, digamos, de uma certa onipotência adulta, né? E acho que ela vai se despindo disso aos poucos ao longo do processo. O que eu penso muito é esse aprendizado da professora com relação à criança. Acho que já no primeiro momento que tem a interrupção lá na conversa com as colegas, ela vai dizendo que ela tentou, até quando, que foi um ponto que você focalizou, falando de uma certa resistência, né? Mas ela está compartilhando o que ela percebeu como um impasse, né? E aí ela está, eu não sei muito bem, né? Eu tentei de um lado, tentei de outro, as crianças não avançavam. No primeiro encontro ela ficou super animada, né? Porque quando ela propôs a ideia, ela fala, né, que as crianças diziam que tinha que sair, né? Que a fala, né, o que estava na mente descia e ia ter que sair. Aí ela ficou muito empolgada porque parece que as crianças compreenderam a proposta da atividade. No outro momento, ela já ficou muito aflita.